Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá de compartilhar mais uma porção desse devocional Pequeno Almoço com Deus. No livro de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 9, versículos 1 a versículo 3, diz assim: Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens, ou homem que tinha propriedades, homem que tinha, no contexto de hoje, empresas. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul seu filho: Toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Essa expressão da palavra do Senhor é um texto bem conhecido. Eu quero subordinar esse devocional ao tema: as jumentas sumiram, Deus tinha um propósito. Quantas vezes nós temos uma facilidade enorme a administrar ganhos, a administrar conquistas, a administrar prêmios, e achamos que isso é naturalmente e vem por uma coincidência, mas tudo que acontece na vida de alguém que teme a Deus é de forma proposital. A Bíblia explica que o primeiro acontecimento na vida desta família, que veio a chocar, que veio a mexer com a estrutura deles, foi que as jumentas extraviaram. E é sabido que as jumentas nesse tempo, no tempo de Jesus, eram as transportadoras. Era como se o pai de Saul, Quis, o próprio nome Quis quer dizer poder, o nome Quis quer dizer poder. Aquele homem, ele era um empresário. Aquele homem, ele desenvolvia a área de transportes. Ou seja, debaixo da alçada daquele homem, da administração daquele homem, passava-se um número considerável de recursos. Mas diz a Bíblia que de repente as jumentas extraviaram. É como se todos os caminhões, as carreiras fossem roubadas. E agora aquele homem, ele entra à beira de uma preocupação exacerbada, ou poderíamos chamar de desespero, e manda o seu filho junto com o gerente administrativo, quero chamar assim, para procurar as jumentas. É fato que não tinha seguro de automóvel naquele tempo, é fato que não tinha seguro para a transportadora, e as pessoas precisavam ir de uma terra a outra, e começa a peregrinação para tentar localizar as jumentas. Interessante que não poderia, no contexto bíblico, alguém que achasse uma jumenta, sabendo ela ter dono, apropriar-se. Isso era crime, dava condições à pessoa de ser morta apedrejada. Então agora eles começam a peregrinação para procurar, e vão de uma terra a outra, até chegar em Zuf. Zuf, ela era atrelado ou anexado ao território de Benjamim, ou seja, estava em uma terra muito próxima de onde eles já estavam procurando. Por que Deus permitiu que as jumentas desapareceram? Por que Deus permitiu que as jumentas desaparecessem? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu a aflição? Quantas vezes nós perguntamos: por que eu passei o problema? Por que estou tomando prejuízo financeiro? Por que eu estou passando por dificuldades financeiras? Saul, ele precisava passar pela escola de Deus. Ele precisava entender o plano de Deus. Ele precisava chegar até o sacerdote. Entenda nesta palavra que Saul desconhecia o sacerdote Samuel. Ele nem sabia quem era o líder espiritual de onde ele congregava, porque ele vivia, pelo contexto do texto, nós percebemos que ele vivia uma vida descomprometida, talvez atarefado pelos muitos trabalhos com a transportadora. Quantas pessoas nos dias que estamos vivendo, eles substituíram o tempo de estar na presença do Senhor para cuidar de sua própria causa, para cuidar de sua própria casa. Enquanto o Senhor revela no Evangelho de Mateus: busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas há uma inversão. Mas o Senhor resolveu mudar esta inversão na vida de Saul e permitiu que as jumentas extraviaram. E agora começa a peregrinação. E quando eles já estão quase desistindo, no capítulo 1, no capítulo 9 do primeiro livro de Samuel,
versículos 5, 6 e 7, a Bíblia explica que Saul agora diz, olha, não tem mais jeito, já não tem mais solução, mas o seu amigo, o seu funcionário, ele diz para Saul, não, aqui tem um profeta de Deus. Aquele momento parece que brilha uma luz gloriosa na mente encardida de Saul, na mente tênue de Saul, porque agora ele via a possibilidade de ouvir onde estariam as jumentas. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que Saul agora está diante de um impasse. Ele começa a colocar objeções diante daquele convite do moço. Ele diz, nós não temos dinheiro para ofertar, nós não temos o dinheiro para o presente. E era uma norma, era uma consideração. Quando alguém vinha até o profeta para ouvir a palavra do Senhor, a revelação de Deus, ele levava um presente. Mas aquele moço tinha algo para emprestar. Aquele moço, mesmo não sendo dono da transportadora, não sendo herdeiro da transportadora, mas ele sabia que tinha profeta, ele sabia que precisava contribuir com a obra do Senhor, ele entendia isso. E a Bíblia diz que quando eles chegam lá, pensando que surpreenderia Samuel, o próprio Saul pergunta para Samuel, onde está o profeta, ou onde está o vidente no termo bíblico? E ele diz, olha, eu sou o vidente, eu já preparei o altar, eu já preparei o sacrifício, as jumentas já foram restauradas. Saul era um jovem de 30 anos de idade. Descorria aqui o ano de 1044 a.C. Ou seja, Saul ele estava vivendo uma fase agora que ele jamais imaginava. Saiu como derrotado e agora via que as coisas estavam acontecendo no mundo sobrenatural. Nesta manhã deste devocional, eu quero que você confie na palavra do Senhor, que diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, Efésios capítulo 6, versículo 12, mas sim contra principado e potestade das regiões celestes. Quando Deus permite você sofrer um prejuízo financeiro, Ele quer extrair uma lição para si. Ele quer moldar a nossa vida. Deus não tem prazer em destruir aquilo que nós vamos trabalhando, mas Ele tem prazer em restaurar aquilo que nós estamos estragando. Por isso que o crente fiel, ele não perde nunca. O crente fiel, talvez alguém olhe e diz, eu quero ver o que vai acontecer agora. Chegou ao ponto mais baixo do desfiladeiro, mas lá no ponto mais baixo, o Senhor também está. Desceu ao profundo abismo, lá no profundo abismo, o Senhor também restaura. E a Bíblia diz que o Samuel, o profeta, depois da grande refeição, já estava preparando prova de que quando Deus tem um propósito, as jumentas podem extraviarem, podem sumirem, mas Deus conhece o nome, Deus conhece o local, Deus conhece o sobrenome, e a refeição tinha algo especial. Ali nascia uma pessoa diferente, ali nascia o primeiro rei de Israel. Você talvez nesta manhã está se preocupando, se perguntando, o que eu vim fazer nesta terra? Eu não entendo a razão pela qual eu estou aqui. Não precisa entender a razão, só precisa confiar. E Samuel dá 3 sinais para Saul. Olha, você vai encontrar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Esses 2 homens, eles representam os adversários. Eles representam aqueles que já mataram a sua própria promessa. Que dizem assim, olha, tem que conformar, é assim mesmo, a vida é trágica, e daí então não tem mais solução. Não, quando Deus faz a promessa, Ele é fiel para cumprir. O Senhor faz tudo que Ele apraz para a glória do nome dEle. A Bíblia explica depois que ele viria 3 homens. Esses homens não estavam mais com os cadáveres. Esses homens não estavam mais com o cemitério. Eles subiam a Betel. Eles tinham cordeiro, eles tinham bolo de pão e eles tinham vinho. O Senhor estava mostrando para Saul, Saul, eu tenho alimento espiritual. Saul, eu tenho um prazer quando você vem na minha presença, o sacrifício pessoal, o culto racional. E ele explica mais, trouxe o vinho. Fala de alegria. O cristão precisa viver a alegria que o Senhor tem a nos proporcionar. E o último sinal, ele explica que eles receberiam em Gibeá Elohim o dom para profetizar. Esse profetizar aqui é anunciar as coisas gloriosas de Deus, é desfrutar dos mistérios sagrados de Deus, porque mesmo que as jumentas sumiram, mas Deus tinha um plano espiritual na vida de Saul. Esse é fato que ele jogou esse plano pelo ralo, como dizem. Ele lançou esse plano por água abaixo, mas o Senhor estabeleceu o plano por completo. Quero fechar nesta manhã devocional convidando a você que está assistindo nesta manhã.
Não deixe o plano de Deus ficar à deriva. Não lance o plano de Deus fora, mas abrace o que Deus reservou para si, com muita força, com muito empenho, porque a parte que cabe a Deus, Ele vai cumprir. E o crente que é fiel, ele não perde nunca. Seja fiel ao Senhor na vida espiritual, seja fiel nos dízimos, nas ofertas, seja fiel ao Senhor no relacionamento pessoal, seja fiel ao Senhor no trabalho, seja fiel ao Senhor nos relacionamentos com os vizinhos, porque o Senhor abençoa, Ele cumula de bênçãos aquele que é fiel. Deus te abençoe e te guarde. Deus tem um propósito na tua vida. Não desista jamais. Oremos. Pai santo e maravilhoso, quero te louvar, Senhor, porque nesta tarde, nesta manhã, neste dia, nós nos reunimos, Senhor, na Tua presença, porque o Senhor é eterno, está conosco na madrugada, está conosco na manhã, está conosco ao meio-dia, à tarde, à noite, por toda a extensão da nossa vida, e depois nos leva para viver a eternidade com o Senhor. Pai, eu te peço, ajuda o Teu filho, que vive de perdas e não está entendendo, nem compreendendo, e pensa que o Teu amor já não existe mais, que o Teu poder já não é tão poderoso mais, já não é tão evidente mais. Eu te peço agora, deixa ele sentir o bálsamo da presença do Espírito Santo, para que esta alma possa se levantar em meio às cinzas e poder se render incondicionalmente ao Senhor e retornar à Tua presença. É o que eu oro em nome de Jesus, porque queremos ouvir este testemunho. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Onde guiar